Hoje vamos tratar sobre o mistério do ano de 2024. Afinal, os incêndios de Los Angeles são resultado da mudança climática ou são criminosos? Olá, eu sou Daniela Jesus e este é o quadro Agenda Verde. Tudo que a mídia tradicional não te conta sobre ambientalismo, eu conto aqui no canal. E antes de começar, 2 recadinhos. Primeiro, dá uma olhadinha no meu sebo, estante limitada Sebo de Livros, o link é o primeiro aqui da descrição. E segundo, os 5 passos da felicidade. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Além, é claro, de se inscrever em todos os canais que eu indico. E eu vou tirar o óculos porque eu não consigo gravar. Esse óculos não tem aquela tecnologia anti-reflexo, então não adianta eu gravar de óculos. Nós começamos o ano de 2024 com uma grande catástrofe, infelizmente, que foram os incêndios de Los Angeles. Nós sabemos que incêndios são comuns no estado da Califórnia no verão, mas nunca vimos esses incêndios saírem de controle e, pior, nunca vimos eles acontecerem no auge do inverno. Ainda que não neve na Califórnia, dezembro e janeiro é inverno rigoroso. E isso levantou uma série de suspeitas, uma série de coisas. Mas a mídia, como já conhecemos o modus operandi, puxou a carta do Yu-Gi-Oh! Caramba, só quem é da minha época vai lembrar de Yu-Gi-Oh! A carta das mudanças climáticas. Incêndios florestais na Califórnia. O que sabemos sobre os incêndios na área de Los Angeles? O que os causou? Quem são os afetados e muito mais. Alimentado por ventos fortes e condições secas, uma série de incêndios ferozes irromperam no 7 de janeiro e percorreram pela área de Los Angeles, matando pelo menos 27 pessoas, incluindo alguns que morreram tentando evitar os incêndios, de devorar suas casas e destruir milhares de estruturas. Inclusive, residências de famosos como Mel Gibson e Ed Harris se perderam nas chamas. O que levou aos incêndios? A causa oficial dos incêndios não foi determinada. A combinação de condições semelhantes à seca e poderosos ventos que atingiram a região na semana provocaram um clima de incêndio que foi, nas palavras do Serviço Nacional de Meteorologia, tão mal quanto possível. Vocês viram que nessa matéria da NBC a causa dos incêndios não tinha sido determinada. Mas o pessoal do Los Angeles Times já deu o veredito. Como a mudança climática piorou os incêndios florestais mais destrutivos da história de Los Angeles. Um grupo de cientistas climáticos da Universidade de Los Angeles disse em uma análise: se você quiser quebrar as razões por trás da extrema secura da vegetação do sul da Califórnia, quando os incêndios começaram, o aquecimento global provavelmente contribuiu com cerca de 1/4 da secura, um dos fatores que alimentaram a propagação explosiva dos incêndios. O calor extremo no verão e no outono dessecou arbustos e gramíneas nas encostas, eles disseram, permitindo que esses combustíveis queimem mais intensamente uma vez inflamados. Então, de acordo com esse grupo de cientistas da Universidade da Califórnia, não é de Los Angeles, é da Califórnia, foi o aquecimento global que contribuiu com a secura das plantinhas e fez os incêndios começarem. E o jornal El País foi atrás, pegando carona na onda. Incêndios florestais na Califórnia. Uma janela para como as mudanças climáticas alimentam eventos extremos. Prestem atenção nesse texto. Na crise atual, parece que quase tudo está ligado a mudanças climáticas. No entanto, o caso da Califórnia é distinto. Embora ainda não exista um estudo de atribuição para determinar o papel preciso das alterações climáticas nesses incêndios específicos, uma grande quantidade de investigação ao longo dos últimos 20 anos destacou a vulnerabilidade da região. Ela enfrenta não apenas o aumento das temperaturas, mas também uma maior probabilidade de incêndios florestais desproporcionalmente graves. Os incêndios têm múltiplas causas, incluindo a atividade humana, disse Caitlin Trudeau, investigadora sênior para a ciência climática no Climate Central, durante uma conferência de imprensa. Ou seja, um dos culpados do incêndio é a atividade humana. Gente, preste atenção. Essa
investigadora, ela não falou que a causa do incêndio foi alguém que foi lá e acendeu um fósforo, como nós vimos acontecer aqui no Brasil e nós já fizemos vídeo aqui falando sobre isso. Para essa investigadora, a causa é o ser humano. Quem já acompanha este quadro há um tempo sabe que toda essa galera da mudança climática sempre culpa a atividade humana por qualquer coisa que aconteça na natureza. Para eles, a natureza sofre simplesmente pelo fato do ser humano existir. E nós já conversamos sobre isso, já dissemos que isso faz parte do culto à Gaia, do culto à Mãe Terra e etc, etc. Vamos falar sobre essa possibilidade dos incêndios terem sido criminosos. Que papel os incendiários desempenharam nos incêndios florestais da Califórnia? Pelo menos 8 pessoas foram presas até agora em conexão com a criação de pequenos incêndios recentes em Los Angeles, de acordo com a CNN. Esses suspeitos incendiaram árvores, arbustos, folhas e lixo, disseram autoridades. Cerca de 95% dos incêndios da Califórnia são causados por seres humanos. Isso quem está dizendo não sou eu, são as autoridades que cuidam dos incêndios. Os próprios bombeiros estão dizendo isso. Agora vamos pensar em outra possibilidade. Pensar na possibilidade de não ser parte de mudanças climáticas. Por que os incêndios florestais da Califórnia não são impulsionados pelo clima? A relação da Califórnia com o fogo antecede a Revolução Industrial e certamente discussões climáticas modernas. Registros históricos e estudos demonstram consistentemente que grandes incêndios florestais têm sido uma parte natural do ecossistema do estado por milênios. De acordo com o Geological Survey, a frequência de grandes incêndios florestais no sul da Califórnia permaneceu relativamente consistente ao longo do século passado, com o assentamento humano e gestão da terra desempenhando um papel muito maior do que as tendências globais de temperatura. Um fator crítico nos incêndios florestais de Los Angeles é o papel dos ventos de Santa Ana, que não são novos, nem estão relacionados com as alterações climáticas. Esses ventos secos e tempestuosos são um fenômeno climático causado por sistemas de alta pressão sobre a grande bacia que reforçam o ar quente e seco através das passagens de montanha do sul da Califórnia. Eles foram um fator bem documentado de incêndios florestais desde que existem registros. Ou seja, esses ventos de Santa Ana que acabaram piorando os incêndios não são coisa nova, sempre existiram. Para esclarecer, os ventos de Santa Ana são um evento climático de curto prazo, não uma tendência climática de longo prazo. Outra questão negligenciada é a gestão da terra. Décadas de política de supressão de incêndios permitiram que arbustos secos, árvores mortas e vegetação densa se acumulassem, criando as condições perfeitas para incêndios catastróficos. O fogo de Palisades, por exemplo, foi alimentado por vegetação densa que se acumulou ao longo dos anos, de acordo com relatórios citados pelo portal Newsweek. A expansão urbana para áreas propensas a incêndios aumenta ainda mais o problema. E pensar que a Califórnia tem o mesmo problema do Brasil, né? Aqui, no caso, são as pessoas que moram nas favelas. Principalmente naquelas favelas que são já corriqueiras com problemas de deslizamento. Acontece deslizamento, acontece uma tragédia, passa-se o tempo, as pessoas voltam para lá. A Califórnia tem visto um aumento significativo dos empreendimentos habitacionais invadindo áreas historicamente propensas a incêndios. E aí ninguém analisa esses pormenores, tanto esses problemas de habitação, como vegetação acumulada, como também a questão criminosa, e puxam logo a cartada do aquecimento global. Puxam logo a carta das mudanças climáticas. Essa galera tá jogando Uno ou o quê? Tornou-se muito comum para a mídia enquadrar desastres naturais como evidência de um apocalipse climático iminente.
Os artigos da Axios, Newsweek e Sky News são os principais exemplos dessa tendência. Embora reconheçam fatores climáticos e de uso da terra de passagem, seu foco inevitavelmente retorna a alegações vagas e sem suporte sobre fatores climáticos. O problema com essa abordagem é que ela engana o público e os formuladores de política. Ao culpar os incêndios florestais, principalmente pelas mudanças climáticas, corremos o risco de ignorar as questões mais imediatas e solucionáveis em questão. No caso da Califórnia, por exemplo, é impedir que sejam construídas casas, empreendimentos perto dessas áreas de risco. Outra coisa que é possível fazer é uma manutenção, retirando a vegetação seca, fazendo uma limpeza periódica de tempos em tempos. O problema todo é que o estado da Califórnia é desde 1990 governado pelo Partido Democrata. Aí você entende certas coisas, a gente começa a entender certas coisas. Colocar a culpa nos incêndios florestais por mudanças climáticas gera manchetes dramáticas, mas distrai das soluções práticas. Por exemplo, a crescente dependência da Califórnia em mandatos de energia renovável e veículos elétricos pode ajudar a reduzir as emissões a longo tempo, mas eles fazem pouco para lidar com os riscos de incêndios florestais do estado hoje. Pior, essas políticas geralmente desviam recursos de questões urgentes, como prevenção de incêndios e melhoria de infraestrutura. Então, o que ocorre na Califórnia é o seguinte: embora algumas pessoas tenham sido presas por incêndio criminoso, ainda estão ocorrendo as investigações para saber se essas pessoas são responsáveis mesmo por esses incêndios de fato, pela proporção que eles tomaram. Uma outra questão, é muito facinho botar a culpa nas mudanças climáticas. Aquecimento global, todo ano a Califórnia passa por isso, todo ano. Não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe disso. Então a culpa é da péssima gestão que ocorre no estado, atribuindo responsabilidade pelos trágicos incêndios de Los Angeles. A causa das ignições dos incêndios florestais ainda não foi determinada, mas é absolutamente certo que foi devido a raios. Durante ventos fortes, fios elétricos derrubados são fontes frequentes de ignições e prováveis suspeitos. No entanto, um pouco exclusivo das grandes cidades como Los Angeles, os incêndios relacionados à falta de moradia aumentaram, subindo de 13.909 e dobrando desde 2020. Esses incêndios, às vezes, se originam com incêndios que foram criados para as pessoas se aquecerem, mas causaram outros. Ou seja, um fogo aqui vai se alastrando, etc, etc. Além de políticas ineficazes para lidar com a falta de moradia, muitos acreditam que as prioridades de gastos do governo exacerbaram a ameaça do incêndio. Partido Democrata, sempre pensando em você, contém altas doses de ironia. Por exemplo, Los Angeles aumentou os gastos com serviço para os sem-teto para 1,3 bi. Em contraste, os orçamentos para a prevenção de incêndios foram reduzidos pela prefeita Karen Bass e pelo governador Newsom em 18 milhões e 100 milhões, respectivamente. Aliás, segundo a imprensa, a prefeita de Los Angeles estava passeando no momento do incêndio. Por fim, as políticas de gestão de água também podem ter prejudicado a capacidade de conter incêndios, pois vários hidrantes ficaram sem água. Isso, inclusive, levantou muitas suspeitas de que esse incêndio teria sido provocado assim por pessoas assim de alto escalão, se é que vocês me entendem. O reservatório de Santa Inês estava seco e fora de operação. O dinheiro cortado dos orçamentos de prevenção de incêndios poderia ter sido usado para instalar mais tanques de armazenamento de água para compensar os supridos reduzidos do reservatório. Os governos deveriam ter aumentado os orçamentos para construir mais reservatórios. Os sistemas que usaram a água do oceano para impedir incêndios tão devastadores poderiam ser investigados. Humanamente falando, era possível sim conter esses incêndios. Isso não aconteceu por falta de
organização, por falta de preocupação, por falta de prioridades. Mas aí é muito fácil jogar a culpa no aquecimento global. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do meu sebo, Estante Limitada Sebo de Livros, primeiro link da descrição. E não se esqueça também de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Além, é claro, de se inscrever em todos os canais que eu indico. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.